Estamos de volta com o Panorama Entrevista. Hoje discutimos os números do Censo 2010 do IBGE. No primeiro bloco, fechamos com o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Econômico de Juiz de Fora, falando sobre os domicílios e a importância que eles têm na questão econômica da cidade, como o IPTU, por exemplo. E tem aqui alguns exemplos de domicílios vagos em Juiz de Fora em 2010. Agora foram 18.314. De uso ocasional, 11.493 e fechados, 4.400. Qual que é a diferença para cada um aqui? Domicílios vagos são aqueles que não têm morador. Realmente, ou são casas abandonadas ou estão para alugar, realmente não tem ninguém morando. No caso de domicílios de uso ocasional, é aqueles que vêm ou no final de semana ou férias, ele tem mais de uma moradia. E esse domicílio, ele é só mesmo para uso ocasional, só de vez em quando. Agora, nós temos o caso aqui de Juiz de Fora, que é o caso dos estudantes. Os estudantes, quando eles estão aqui com a finalidade de estudar, mas ainda são financiados pelos seus pais, os domicílios onde eles moram são considerados de uso ocasional. Por quê? Porque eles são contados no seu domicílio de origem, junto com a sua família. E os fechados? E os fechados é aquele que a gente sabe que tem morador. O recenseador já foi várias vezes, o supervisor foi também várias vezes, só que a gente não conseguiu encontrar essas pessoas em casa. Ou seja, hoje, esse ano, vocês não conseguiram analisar esses números em 4.400 domicílios. Isso, aplicar o questionário em 4.400. E aí vocês fizeram uma média. Isso, o IBGE estimou pessoas para estes domicílios. Certo. O Zé Augusto, ele é presidente do Instituto Cidade, como eu lembrei no início do programa, que é uma ONG e que trabalha muito com esses números, né, de estatísticas e principalmente do IBGE, não é isso? Sim, a gente trabalha com os dados do IBGE, com os dados do Programa Nacional das Nações Unidas, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e acho que essas informações são fundamentais não só para o Instituto Cidade enquanto ONG, mas para todos os movimentos sociais que querem, de fato, contribuir com o município para a gestão de desenvolvimento sustentável, né? Então, esses números, com certeza, eles ajudam a gente a, inclusive, planejar a captação de recursos e, principalmente, a fazer investimentos de recursos sociais nas ações de geração de emprego e renda e de qualificação e reinserção social, tendo em vista a distribuição da pobreza, a distribuição dos bolsões de miséria e, principalmente, aquelas questões relacionadas a investimento de infraestrutura. Então, os números tendem a contribuir muito com isso e, no entanto, eu acho que devo chamar a atenção para isso. É importante que os movimentos sociais organizados se qualifiquem para usar esses números, né? Então, eu acho que, assim, o IBGE, juntamente com a Prefeitura e outros órgãos, devem apostar muito no ano que vem no sentido disso, né? De fazer com que esses números sejam apropriados pelos movimentos sociais como forma de contribuir para essa promoção desse desenvolvimento. Nós temos aqui Juiz de Fora com 517 mil habitantes, Barbacena com 126 mil, Ubá com 101 mil e Muriaé com 100.861 habitantes. Ou seja, temos aqui 4 cidades acima desse percentual de 100 mil habitantes. O que isso significa em termos para a nossa região? Você ter aqui 4 cidades e outras se aproximando já, como o caso aqui de Cataguases, Viçosa, se aproximando também desse número de 100 mil. Isso aí teria que, por exemplo, estudar mais profundamente para ver quais os fatores que de fato estão influenciando nesse crescimento e nessa concentração populacional. Mesmo porque a Zona da Mata ela tem apresentado muitos problemas, né? Inclusive em relação à miséria e tudo, uma certa deficiência. Mas isso, de certa forma, mostra um desenvolvimento econômico da área, um crescimento econômico da área. Lógico que esse crescimento não está necessariamente associado à distribuição de renda, né? Necessariamente esse crescimento econômico está associado à melhoria assim, nas questões sociais, mas mostra que há um certo desenvolvimento econômico, né? Eu acredito também que possa influenciar muito a questão aí da presença das universidades, pelo fato de atrair muitos alunos para essa região, muita gente acaba vindo e ficando na região. É a partir desses dados, associado a outros dados, né, que nós vamos ter uma noção melhor do que realmente vem acontecendo com essa região.
É o que muitos críticos colocam, secretário, que não basta apenas crescer, é preciso crescer, mas de maneira ordenada. Será que é isso que a gente tem percebido? Esses dados do censo, se você analisá-los de uma maneira mais estruturada, nos deixa muito otimistas. Nós estamos entrando numa fase de um amadurecimento muito veloz da população brasileira, ou seja, a pirâmide está se arredondando, ou seja, nós temos hoje uma faixa de habitantes que estão na faixa dos 15 aos 65 anos, e essa faixa é a faixa produtiva. Então, a chance nossa de nos próximos 20 anos, resolvermos muitos problemas no país, problemas sociais colocados aqui, problemas de ocupação urbana, são muito grandes. É o que os cientistas chamam de bônus demográfico, ou seja, nós temos agora, a partir de agora até 2034, a maior quantidade, a máxima força de trabalho disponível para o país, porque a pirâmide está ficando estreita na base e ainda não está muito larga no topo. Está todo mundo mais ou menos no meio, com incapacidade produtiva. Então, eu acredito que vários problemas agora, nos próximos 20 anos, a gente vai conseguir resolver por essa força de trabalho que está entrando no mercado, juntamente, obviamente, com a educação, com todos os outros dados. Então, eu vejo com muito otimismo esses dados do IBGE, analisando eles de uma forma ampla, né? Eu acho que isso vale para todos os municípios, todas as cidades, a gente está no caminho correto, a gente não pode perder a oportunidade agora. Esses dados, eles são colhidos em cada região do país, concentrados até Brasília, onde o governo federal faz aí pega esses dados para ajudar no levantamento e distribuição de recursos. Isso é importante e é bom que as pessoas entendam no repasse de recursos, como o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, aí mais para quem mora no estado do Rio, que é a partilha do pré-sal, a divisão de royalties do petróleo. Quer dizer, esses números não são colhidos aleatoriamente, sem nenhum tipo de uso. Pelo contrário, o governo usa ele como base, principalmente porque eu acabei de dizer, né? Com certeza, e além dos recursos também do Fundo de Participação, ainda tem a questão da área de saúde, da área de educação. É através desses dados do censo que os municípios vão poder conhecer como as pessoas que habitam nesses municípios estão vivendo. Então, quem são essas pessoas? Quais são as classes sociais? Qual é o rendimento? Qual é a faixa etária? Só que esses dados ainda não foram divulgados. A gente vai ter no decorrer de 2011 para 2012, para a gente realmente apurar como que está vivendo essa população. É até os dados que o Cosme comentou, que a gente precisa mesmo fazer uma investigação como que está essa população. Porque o censo dá essa oportunidade da gente poder mostrar como que está vivendo essas pessoas para o governo, para as empresas poderem investir mesmo. E é interessante, eu quero chegar depois até a falar com o Cosme um pouco sobre isso, para ele passar a realidade de Ubá, é que as pessoas, e esses números mostram que hoje a sociedade é uma sociedade diferente de 10, 20 anos atrás. Até no modo de você agir, no modo de você lidar com o seu vizinho, no dia a dia. Vocês perceberam isso no levantamento? Com certeza, com certeza. A gente vê a questão da urbanização também da população, e a gente vê hoje que a característica rural, a população rural, as características são diferentes. Não necessariamente é aquele rural que a gente estava acostumado a ver. Hoje, qualquer casa, assim, estou generalizando, dando exemplos, que tem televisão, tem condições assim que numa casa, um domicílio na zona urbana teria. E antes a gente tinha outras características, a gente estava até conversando antes da entrevista, como que isso tem mudado. Supermercados, hipermercados que a gente via só em capitais, em cidades já de porte como Ubá, Juiz de Fora, a gente já vê com mais facilidade. A gente consegue encontrar coisas que às vezes a gente só encontraria nas capitais, nos municípios desse porte, igual Ubá, Juiz de Fora. E em Ubá, Muriaé, Barbacena, você tem ainda o costume nesses mercados ainda do uso da caderneta, né? Alguns mercados ainda mantêm esse costume, mas já está cada vez perdendo esse hábito. O tratamento comerciante-consumidor tem sido um tratamento mais profissional, né? A questão, isso aí é influência da própria globalização, porque a questão hoje em dia, o acesso aos bens, à tecnologia, é muito mais fácil. E, inclusive, a globalização, ela exporta um monte de coisas, de produtos, mas exporta também uma forma de comportamento.
Então, ela unifica os valores, ela unifica a cultura. Até um fato interessante que eu vi, que tem aqui na Zona da Mata, tem uma tradição antiga, que é, se eu não me engano, a encomenda das almas. Que as pessoas saem na quaresma com um pano branco durante a noite, rezando. Então, uma das pessoas que fazem isso estava falando das dificuldades de se fazer isso hoje em dia. Por quê? Chega numa casa, a televisão está ligada, as pessoas estão acordadas, meia-noite, 1h da manhã, estão na rua e abrem a janela. Alguns lugares já as pessoas não aceitam porque a religião é outra. Isso mostra que o quadro mudou muito. Então, as relações sociais do interior mudaram muito. Hoje em dia, quem mora numa cidade grande ainda tem aquele mito de que é cidade interior, de que às vezes é atrasado, que não tem acesso aos bens, né, que não tem acesso às informações. Então, hoje em dia, você, morando numa cidade interior ou na zona rural, você tem acesso às informações, você pode adquirir qualquer produto assim, do mundo inteiro. Às vezes, até pessoas de zona rural conversam através da internet e não pessoalmente. Eu vou deixar para o terceiro e último bloco uma pergunta que eu vou pedir ao Zé Augusto para responder a respeito dessas questões colocadas pelo Cosmo. Será que essa perda de identidade não pode ser um risco para a nossa região, de perder os costumes e as nossas tradições, não só na área religiosa, mas em outros pontos da nossa cultura? Depois do intervalo, até já.